caçando. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, programa Em Discussão vai falar sobre doenças hepáticas infantis e também sobre a síndrome de Alagille. Nós vamos entender com nossos convidados sobre o diagnóstico, os sintomas, o tratamento da doença. Com a gente, Dr. Gabriel Benevides, hepatologista do Instituto da Criança de São Paulo. Também a doutora Natália Gioia de Paula, ela é pediatra e gastroenterologista. E ainda a Márcia Cocotti. A Márcia é a mãe do Felipe. O Felipe está com 1 ano e 8 meses. Ele tem a síndrome de Alagille, que é uma doença hepática rara. E a gente vai conversar aqui e ela vai ajudar a gente a entender e ajudar as famílias, os pais também, que porventura passem por esta questão. Começar com o Dr. Gabriel. Muito obrigado pela presença, doutor. Vamos começar falando antes da síndrome da doença rara. Vamos falar primeiro das doenças hepáticas, né? Já tratar do universo infantil, né? Mas fique à vontade para nos atualizar aí quais são as principais doenças hepáticas. Não, tá ótimo, muito obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente tratar desse tema que no Brasil tem sido cada vez mais importante, né? Então, as doenças hepáticas infantis, de modo geral, acometimentos, lesões no fígado da criança, né? A gente fala muito de doença hepática nos adultos. Nos adultos é mais comum, né? Por causa ou da obesidade, ou do etilismo, mas na criança a gente fala menos, que é mais infrequente, mas são doenças importantes também. Eu acho interessante a gente estar tratando hoje aqui sobre elas. Doutor, eu até fiz uma breve pesquisa, em outros programas também já fiz uma pesquisa sobre o fígado, mas é muito interessante, né? Olha, o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, depois da pele, ele exerce mais de 200 funções. E nosso organismo sendo o principal, auxílio da digestão de alimentos, né? Produção de bile, que atua na digestão de gordura e por aí vai, né? É muito importante o nosso fígado. Até a gente falava antes de começar que em alguns países o pessoal, em vez de tratar o coração como o órgão do emocional, eles falam sobre o fígado, né? Também a importância que tem o fígado, né? E é grande também, né? Se a gente olhar. É grande. O fígado é o nosso maior órgão dentro da barriga, né? Então ele fica aqui abaixo das nossas costelas do lado direito, é um órgão bem grande, né? E esse que você comentou é bem interessante, porque na Grécia Antiga, se tinha-se que o fígado era o centro do corpo, não era o coração. Né? Então se falava muito do fígado e da bile, e é um órgão importante. Tem essas funções de digestão e detoxicação. Então por isso que a gente imagina que uma criança com uma doença no fígado vai ter outras manifestações, é uma coisa importante para a gente. Entendi. Eu estou aqui com a Márcia Cocotti, ela é a mãe do Felipe e ela veio nos ajudar. Muito obrigado pela sua presença, porque a gente sabe que não é fácil estar aí com o Felipe, que hoje parece que está com uma gripezinha, é isso? Hoje ele está resfriado. Pois é. Mas o Felipe vai nos ajudar aí nessa entrevista, porque é muito importante, é um trabalho de serviço público mesmo que vocês nos ajudam a prestar. Fala um pouquinho da sua história. O Felipe está com 1 ano e 8 meses. Isso. E ele tem a síndrome de Alagille. Sim, sim. O Felipe tem 1 ano e 8 meses. Ele na maternidade, logo que ele nasceu, ele estava amarelinho. E é uma coisa relativamente comum, a gente não se assusta com isso. Certo. Eu cansei de ver filhos de amigos na maternidade que estavam naquela luz, é uma luz azul que eles colocam. A gente nem entende muito bem o que é aquilo, mas a gente sabe que funciona. Certo. Pois bem, no caso do Felipe não funcionou. E aí ele passou 4 dias lá e eles faziam exames no Felipe e a bilirrubina dele continuava muito alta. Eu não tinha noção naquele momento do quanto isso era realmente perigoso. A gente saiu de lá com um diagnóstico de que provavelmente estava acontecendo alguma coisa grave com o Felipe. Bom, começamos o acompanhamento e com 6 meses de vida a gente teve o Dr. Gabriel, que foi a pessoa que olhou para a carinha do Felipe e falou, ele tem Alagille. Nossa! Porque a síndrome de Alagille também tem uma característica facial, acho que o Gabriel vai conseguir explicar melhor. Certo. E hoje eu conheço várias mães Alagille e os filhos todos parecem irmãos. Tem todos a mesma cara. Ah, que interessante. Doutora doutora Natália Gioia de Paula, ela é pediatra e gastroenterologista, né? Como é que... vamos falar das doenças hepáticas de forma geral, mas como a gente trouxe aqui o tema do Alagille, a síndrome, a identificação... É uma doença rara, mas a identificação é mais fácil, é isso? Não tão fácil, porque essas alterações faciais
às vezes, num primeiro momento, não estão presentes no bebê recém-nascido, por exemplo, né? Sendo uma doença genética, então a criança já nasce com a doença, mas as manifestações clínicas para o bebezinho recém-nascido, na maternidade, ou mesmo nesse começo que a Márcia falou que muitos bebezinhos ficam mais amarelos nas primeiras 2 semanas de vida, essas características faciais, por exemplo, mais típicas da síndrome, podem não estar presentes tão evidentes. Então, o diagnóstico pode não ser muito fácil num primeiro momento. Mas a senhora falou que é comum entre os bebês, os recém-nascidos, essa coloração um pouquinho mais amarela, né? Isso. Mas até que data que a partir de um momento fala, não, continua amarelinho, preciso verificar? Até 2 semanas, principalmente bebezinhos que estão só em aleitamento materno exclusivo, que não estão recebendo fórmula, às vezes os bebês prematuros, 2 a 3 semanas seria considerado o limite, né, Gabriel? Então a gente entende que até esse período a icterícia pode não, que é o amarelinho na pele, pode não ser uma doença, pode ser só uma imaturidade do metabolismo das bilirrubinas, que são as substâncias que dão um amarelinho na pele, nos olhos. Mas a partir de 2, no máximo 3 semanas, o bebê que continua amarelinho precisa de uma avaliação mesmo. Agora, doutor, quando a gente fala nas características, a primeira que a gente deve identificar é a questão se o bebê está um pouquinho mais amarelinho, né? Isso. E tem outra característica física, no caso, nós estamos falando especificamente da síndrome de Alagille. Sim. Então, outra característica são as questões faciais, né? Então, é difícil, tem que ter um olho treinado de ver um recém-nascido e identificar que aquela face é sugestiva de síndrome de Alagille. Né? Então, as características dessa face são o nariz menorzinho, o hipertelorismo, que são as sobrancelhas um pouquinho mais afastadas, né? Um queixo um pouquinho mais quadrado, lábios um pouco finos. Então, são características que sugerem a síndrome de Alagille, mas quanto menor a criança, mais difícil é. Mas tem uma característica que pode ser bem sugestiva de síndrome de Alagille ou de doença hepática, que é as fezes do bebê que saem brancas, descoloridas, da cor, por exemplo, da parede aqui do estúdio. Então, um branco meio amarelado, assim, meio não é branco, amarelado. branco. O amarelado eu ia tomar cuidado, porque às vezes fica um amarelo mais claro e está dentro do normal, né? Então, na própria caderneta da criança do Ministério da Saúde, que todas as mães têm direito, tem umas fotos das fezes mais que tem que se ter atenção. E são as colorações mais esbranquiçadas. Então, uma criança amarela com fezes mais esbranquiçadas demanda uma atenção médica. Entendi. Quer dizer, as principais características são as fezes esbranquiçadas, né? As características faciais, né, que o senhor já citou, mas a principal que salta talvez mais aos olhos, mas aí depende também se o bebê é mais moreno ou mais branquinho, também dificulta, né, para saber se ele está mais amarelinho ou não, né? Isso é verdade, é mais difícil, então depende da coloração da pele, fica mais fácil de ver. Mas a gente pode, na criança um pouquinho mais escura, a gente pode ver através da esclera, embaixo da língua. E é importante esclarecer que essas são as características mais visíveis do Alagille. Tem outras características que são mais difíceis de identificar e precisa de um exame médico mais detalhado ou de exames em si, né? Que é a ocorrência de uma cardiopatia, né? A ocorrência de uma lesão ocular que só o oftalmologista consegue ver, que a gente chama de embriotóxon posterior. Um achado específico das vértebras da criança, que a gente chama de vértebra em borboleta, ou um achado específico do fígado, né, que leva a esse problema que ele tem, esse amarelo, a icterícia, e também uma nefropatia, uma doença nos rins, tá? Então, a síndrome de Alagille, ela leva a todos esses sintomas, o acometimento de todos esses órgãos. Mas o que está na cara, né? Na cara tem as faces típicas, o amarelo e às vezes umas fezes mais E o olho mais amarelo também, não? É um achado da icterícia. Tá. O achado que você fala... Isso, é um sinal. Um sinal. Um achado da icterícia que é o amarelo, né? Só para a gente traduzir. Isso, então para esclarecer, icterícia é o termo técnico médico para pele amarela. Certo. Mas às vezes a pele está amarela, isso é fácil de ver,
Mas não só a pele está amarela. A esclera está amarela do olho também. A parte branca do olho. Branca do olho. Fica mais amarelinho. Mais amarela. Embaixo da língua Ah. também fica mais amarelo também. Então já são vários sintomas, né, doutora, que a gente pode... Agora, a gente está falando de uma doença rara, né? Daqui a pouco o doutor Gabriel, acho que ele tem um pouco dos índices, os números que a gente vai falar. Mas as doenças hepáticas, em geral, doutora, o fígado é um órgão muito importante, como a gente colocou aqui no início. É responsável por, dentro do rol geral de doenças, são muitas, né? Mas o fígado, ele é importante, assim, percentualmente, principalmente nos bebês, ou não dá para dizer que seja tão importante em relação a problemas de coração e outros tipos de problemas? Não, é um órgão bem importante, sim. Tanto em bebês recém-nascidos, como a Márcia falou, o Felipe já apresentava as características desde o nascimento, mas também em todas as outras faixas etárias. Agora, né? a senhora falava para mim antes que pode ser um problema no fígado, na questão infantil que nós estamos tratando, infecciosa, metabólica, genética, autoimune e medicamentosa. Vamos falar um pouquinho de cada um dessas para a gente entender, porque daí as mães que têm alguma preocupação em relação a isso já podem procurar ajudar no diagnóstico, né? Infecciosa e a genética não entra exatamente em cada um desses. A genética já também é um caso à parte. Um caso à parte. E também doenças de outros órgãos que podem acometer o fígado propriamente e a função hepática, né? Mas se o pai tem problema hepático, o filho tem um percentual de que ele possa vir a ter problema também? Toda criança que tem um antecedente na família, alguém mais na família com uma doença hepática crônica, já é um sinal para a gente pensar, pelo menos suspeitar, principalmente se ela tiver o amarelinho, que ela possa ter uma doença do fígado também. Alguém na família, um irmão, o pai, a mãe? Qualquer pessoa. Pai, qualquer pessoa. Antecedente de bebezinho que também ficou amarelo, né? Então, sempre é um sinalzinho que a gente fica atento. Então, aqui dentro do que a gente falou, os problemas hepáticos do fígado, ele pode ser infeccioso, metabólico, genético, né? Agora, autoimune e medicamentoso. Dentro disso, pode ser agudo ou crônico, é isso? As doenças hepáticas de curso agudo, que a gente até conhece mais, né? As hepatites infecciosas virais, acho que isso todo mundo, né? Hepatite B, C, que podem também ser crônicas no curso da doença. E aí as causas mais específicas da infância mesmo, como por exemplo a causa genética, as causas, como eu estava te falando, a doença metabólica, doenças de depósito, as doenças que cursam com alguma complicação nesses períodos iniciais da vida, bebezinhos prematuros que ficam internados com gravidade em UTI, com outro tipo de dieta, com várias terapias medicamentosas. Então, tudo isso pode cursar com alteração do fígado nesses estágios da infância. E mais para frente, crianças um pouquinho maiores, as doenças autoimunes, também tem sua importância, né, na frequência. Entendi. Agora, doutora, quando se fala nessas doenças, por exemplo, a infecciosa, que vai afetar o fígado, os sintomas são parecidos? A gente falou dos sintomas da síndrome de Alagille. Também vai ter a pele mais amarelada quando ele for acometido de uma infecção no fígado? Também os sintomas são parecidos? Agudos e infecciosos, eles podem ter um início assim mais inespecífico, né? Com fraqueza, mal-estar, náusea, febre, que são sintomas que podem aparecer em outras doenças também, mas também pode ter os sintomas de amarelão, amarelo da esclera, e aí a diferença das doenças crônicas vai ser no tempo mesmo, né? São doenças que resolvem, como são doenças virais, né? Infecciosas virais, elas resolvem sozinhas, vão do mesmo jeito que começa, ela resolve, a gente dá o suporte. As doenças crônicas perpetuam o curso, né? No caso do Felipe, não é, Márcia? É uma questão crônica e aí você tem que acompanhar, né? Mas eu queria voltar um pouco, você logo... Acho que o caminho que você seguiu, graças a Deus, foi bem assim, já identificado, você conseguiu um médico, que o Dr. Gabriel, que já identificou de cara, né? E aí como é que foi esse processo? Aí você descobriu e aí começou... Eu acho que as coisas ajudou muito o fato da maternidade ter se dado conta que ele realmente estava amarelinho. Hoje eu conheço inúmeras histórias que a maternidade não percebeu, nem o pediatra.
E a gente teve essa sorte de ter cruzado com o Dr. Gabriel, que descobriu e deu encaminhamento, né? Certo. E você falava da questão da luz, e eu até, você falou da bilirrubina, que acho que muita gente ouviu e não entendeu muito. Então eu vou passar para os doutores também, para eles voltarem um pouquinho. Se você souber alguma coisa, você também me fala, viu, Márcia? Porque tem a questão da luz, né? Como é que... Para que serve a luz azul utilizada nas maternidades e o que esperar dela, né, doutor Gabriel? O que a gente pode... Olha que que existe bichinho essa aqui, luz? Ótima pergunta. E a gente aproveita e já fala da bilirrubina, né? O bebê na barriga da mãe, o feto, precisa de muita hemoglobina, né? Então, tem uma hemoglobina muito alta. Quando nasce, não precisa de tanta hemoglobina. A hemoglobina é transformada em bilirrubina, e uma bilirrubina que a gente chama de bilirrubina indireta. O bebê, às vezes, gera mais bilirrubina do que o fígado dá conta de levar para frente, né? O que acontece? A bilirrubina indireta, ela entra dentro do fígado, ela é transformada em bilirrubina direta e ela vai sair através da bile até o intestino e vai sair no cocô. E esse é o mecanismo da gente jogar fora essa bilirrubina que a gente produz. O bebê nasce com muita produção de bilirrubina indireta e o fígado não dá conta de jogar tudo isso para frente. Então ele começa a ficar amarelo. 50% dos bebês, quando nascem, vão ter um grau de amarelo. Mas poucos desses vão ter um grau muito alto de amarelo, que isso vai ser um problema. Esses bebês que têm um grau muito alto, a gente faz um tratamento que é a fototerapia, que é colocar o bebê nessa luz azul, justamente. Ah, isso é um tratamento. É um tratamento. Ah, entendi. Aí, quer dizer que não é toda maternidade que vai ter essa luz, assim, é só quando identificar que vai ter essa questão, o bebê está muito amarelinho, precisa fazer um tratamento. Mas aí já faz o diagnóstico no hospital, ali na maternidade, para saber se precisa mesmo. Justamente. Entendi. Doutora, eu queria também falar um pouquinho, tanto da síndrome como das doenças hepáticas em geral, da necessidade de um tratamento, já que a gente falou aqui na questão de já identificar e já colocar a luz, né? O tratamento multidisciplinar, como é a necessidade do diagnóstico precoce, esse é o recado que a senhora gostaria que a senhora desse, e também do tratamento multidisciplinar. Acho que em relação ao diagnóstico precoce, né, inicialmente falando, essa questão que a gente colocou de a partir de 2 semanas, principalmente na presença de alteração da coloração das fezes, os bebês ictéricos, amarelinhos, precisam de uma avaliação médica no mínimo e uma avaliação laboratorial específica, com todos os exames a mais necessários, porque a gente sabe que as doenças, não só a Lagile, mas as doenças que nem a gente estava colocando, metabólica, genéticas, algumas doenças de obstrução das vias da bile, elas têm muito benefício do diagnóstico e da intervenção precoces, né? Vão mudar muito o futuro, a sobrevida, a qualidade de vida, as complicações, até o risco de um transplante hepático, por exemplo, no futuro. Me lembrem de falar do transplante, que também é muito importante, acho que tem muita gente curiosa. Mas no questão do diagnóstico, os exames são simples? Um exame de sangue já consegue... Os exames de sangue iniciais que qualquer serviço mais básico primário tem, vão ser, por exemplo, os de medir o nível da bilirrubina, um hemograma, exames que medem a função hepática, exames que medem lesão das células do fígado, então contribuem bastante. Num segundo momento, exames de imagem mais específicos, desde um ultrassom, exames, né, como no Alagille, por exemplo, a gente precisa de uma avaliação do coração, das vértebras da coluna, avaliação de um oftalmologista. Então, conforme as doenças são de maior complexidade, a gente também precisa de uma avaliação muito ampliada e de um serviço, possivelmente, com muito mais recurso. Não são exames tão simples. No caso da Alagille, até a avaliação genética, né? O teste genético, que vai identificar exatamente a mutação, a alteração genética que causa aquela alteração da síndrome do Alagille. Entre a aguda e a crônica tem um tempo aí. O que a gente pode considerar uma doença crônica e uma aguda? Isso varia muito para cada doença, né? Uma hepatite aguda tem um curso, que são mais as doenças infecciosas. Mesmo relacionadas a medicamento, por exemplo, elas podem ter cursos até de meses e mesmo assim resolver. Então, essa questão de tempo para agudo e crônico varia para cada doença.
Eu queria voltar um pouquinho com a Márcia. Agora a gente fez uma mágica, né? E o Felipe já não está mais com a gente aqui. O Felipe foi tomar uma aguinha, mas é o seguinte, fala pra gente, porque assim, você agora faz um acompanhamento, né? Sim. Então, qual é o recado que você tem para as outras mães e pais, quem cuida das crianças, que tem a mesma situação sua, que é uma doença rara, mas que exige um cuidado e agora, me parece, pelo resto da vida, né? Sim. Como é que você recebeu isso e como é que você está acompanhando isso? Que tipo de acompanhamento que você tem que dar? Porque, assim, quantas vezes você leva no médico para se alguém tiver alguma situação similar, possa saber. Tá. Bom, quando a gente recebe esse diagnóstico é um susto, né? O Gabriel acho que lembra bem. É um susto, a gente não acredita, não é possível. Um filho com síndrome. Síndrome é uma palavra que assusta muito, né? Quando, na verdade, a síndrome nada mais é do que uma consequência, uma conjunção de fatores que se repetem em algumas pessoas. O Felipe, por exemplo, ele não tem nenhum comprometimento mental. Ele tem motor. Ele tem 1 ano e 8 meses e está aprendendo a andar agora. Mas é tudo esperável. Certo. A gente tem a sorte de ter o Dr. Gabriel, de médico, que ele dá muita esperança pra gente. Uhum. Ele não deixa a gente se desesperar, nada disso, porque acho que esse é muito o caminho. Eu costumo dizer para quem tem um filho com uma doença rara viva um dia depois do outro. O Felipe, logo que ele nasceu, os primeiros meses foram assim, terríveis, porque ele não era uma criança igual, né? Ele era mais magrinho, era muito difícil tudo. Hoje ele tá do jeito que ele tá, então ele foi naturalmente. As crianças, elas naturalmente vão melhorando. E eu acho que isso é um ponto que eu diria para todas as mães. Acreditem que um dia depois do outro as coisas vão. Vamos viver os problemas um dia depois do outro. Entendi. Você sabe que eu tenho um familiar que ele fala assim, não era nem para estar aqui, ele brinca, né? Porque eu nasci com 7 meses, eu não ia na escola. Porque a pessoa fala, não aguenta nem ir na escola. Depois viveu até os 90 anos. Então, assim, não é, doutor? Não tem, às vezes tem um início difícil e a pessoa vai pela vida toda e você fala, puxa vida, a pessoa chega a 80, 90 e vive muito, e vive com saúde, né? Superação, né? Com certeza. Com muita superação, né? Com certeza. Agora, nesses casos, quando se fala da síndrome, como é que varia muito, mesmo tendo a mesma síndrome? Porque a Márcia, ela falou que ele não tem nenhum comprometimento mental, mas isso é esperado? Como que funciona o diagnóstico? E eu entendi a sua pergunta, a síndrome de Alagille não tem comprometimento mental. Ah, sim. Não faz parte da síndrome T. Correto. Né? Mas o interessante da sua pergunta é que cada criança com Alagille vai ter uma manifestação diferente. Então, vão ter crianças que vão ter um quadro hepático mais grave, que vão nascer muito amarelas e vão precisar de uma atenção de um patologista bem intensa. Tem crianças que vão ter um quadro cardíaco mais grave, né? E vão ter pessoas que têm o gene do Alagille, a mutação que causa a doença, e vão ter a vida normal. Então, isso acontece na síndrome do Alagille. A gente vai para um rápido intervalo, e aí me permita uma breve brincadeira, porque eu fui ver uma vez fazer uma reportagem das crianças que tinham um problema no coração e eles gritavam a todos os pulmões e a médica falava assim, o coração a gente está tratando, mas os pulmões estão uma maravilha, né? Porque eles faziam, e assim, uma demonstração da saúde e da força também que eles têm, né? Muito interessante. Eu vou para um rápido intervalo e a gente volta para explorar mais aqui com os nossos especialistas sobre as doenças hepáticas e especialmente nas crianças, os sintomas, os diagnósticos, para você aprender aqui junto com a gente. Eu volto já já. O programa em discussão está de volta. Nós estamos falando das doenças hepáticas em crianças, né, no público infantil. E eu volto aqui com o Dr. Gabriel. Antes do intervalo, a gente falava aqui dos tratamentos, né, falava das doenças hepáticas de uma forma geral, que a gente vai retornar, e da síndrome de Alagille. O senhor estava falando de um tratamento Fototerapia. Fototerapia. Para que casos que são utilizados? É bom esclarecer que para as crianças para os bebês que ficam amarelos nos primeiros dias de vida
e que não é por doença hepática, então aquele amarelo mais comum que a gente vê um amigo, um parente, para esses casos é indicado a fototerapia. Tá, mas aí é um problema, é uma doença também, mas não é hepática, é isso? É uma amarela. icterícia neonatal que a gente chama, Uhum. que é uma doença, mas é muito frequente. Ah, entendi. Então, como eu falei, 50% das crianças que nascerem vão ficar um pouquinho amarelas. Só quando elas ficam demais, que aí a gente pode usar a fototerapia para esse tratamento desse tipo de amarelo. E é muito comum isso na maternidade, você vai chegar lá, sempre vai ter um monte de crianças fazendo fototerapia, mas é por causa desse alteração muito comum, faz a fototerapia e trata. É luz azul? É a luz azul. Ah, tá. O que ela faz? Ela incide na pele Isso. e aí ela vai tratar... Muito bem. Essa é muito interessante, porque a gente fica amarelo, né? A criança fica amarela porque tem muita bilirrubina no sangue. Essa luz azul consegue transformar a bilirrubina indireta, que é antes de chegar no fígado, em uma bilirrubina que sai no xixi. Então consegue diminuir o amarelo, diminuir a bilirrubina. Ou seja, dá uma forcinha pro fígado também, que tá... Não precisa trabalhar tanto. Já está meio estressado, né? Que a gente falou no primeiro bloco do fígado, que depois da pele é o nosso maior órgão e ele tem funções muito importantes. Que ao longo da vida também a gente sabe que tem que tratar dele por causa da gordura, do álcool também, né? Agora, no caso das crianças, já sofrem, mas às vezes nem usam muita gordura e nem ingerem álcool e podem ter esse problema pelas mais variadas questões, como a doutora nos trouxe, né? Pode ser uma infecção, pode ser a questão metabólica. E aí, a metabólica, por exemplo, o metabolismo da criança já é um pouquinho mais lento, é isso? E acaba afetando o fígado? Nesse caso, do amarelo, sim. Entendi. Tá? Entendi. E aí tem a questão, quais são os números que o senhor tem, doutor? Porque quando a gente fala assim, doenças genéticas na criança, o senhor tem algum índice? Tenho, mas principalmente na questão do fígado, né? Certo. Então, de cada 2.500 nascidos vivos, um vai ter amarelo por causa hepática. Certo. Não amarelo desse comum que eu falei, né? Dessas crianças, né? Uma criança a cada 100 mil nascidos vivos vai ter a síndrome de Alagille. Então, é uma doença rara, mas quando a gente pensa nível Brasil, é até que frequente. É até que frequente, acho que já tem, os médicos já ficam até preparados, tanto que o senhor bateu o olho do Felipe, que o Felipe ele foi dar uma voltinha, não sei se volta, mas se você acompanhou no primeiro bloco, ele estava aqui e a mãe dele passou por todo esse processo de uma das doenças hepáticas, que é a síndrome de Alagille. Hoje você trata ele está com 1 ano e 8 meses, faz um acompanhamento de quanto você tem que tipo de acompanhamento? Ele toma alguma medicação? Ele toma algumas medicações como vitaminas, porque o problema no fígado atrapalha um pouco a absorção de vitaminas. Certo. Mas no máximo não a tem nada. Alimentação pode ser a mesma? Não tem nada muito diferente. Algumas crianças com Alagille precisam de uma alimentação um pouco mais com mais gordura. Eu não sei exatamente explicar isso, mas porque tem problema dessa absorção e não conseguem ganhar peso. Graças a Deus não é o problema do Felipe. E hoje a gente tem um acompanhamento a cada 3 meses. No começo era a cada mês, quando foi a pior fase, né? E agora está a cada 3 meses. Que bom. E aos poucos vai absorvendo essa rotina, né? Sim, e vai conseguindo fazer as coisas com normalidade. É que ele tem vários médicos, na verdade, porque ele tem o problema dele é no fígado e no coração. É um problema simples, se é que pode se chamar um problema simples no coração. Mas ele tem vários médicos que acompanham ele. E na parte hepática a cada 3 meses. Entendi. Doutora, a gente falava e não podemos deixar de falar da questão multidisciplinar, que a senhora falou, olha, vamos falar que é importante, né? Então vamos tratar disso primeiro, depois a gente segue. Uma doença hepática, comumente, na síndrome talvez seja mais delicado, mas o tratamento multidisciplinar ele é importante por quê? E quais disciplinas? Assim, além das especialidades médicas, como o cardiologista, o hepatologista, o pediatra também como um coordenador do cuidado como um todo, e também as outras especialidades, por exemplo, a nutricionista, né? No caso do paciente com uma doença hepática crônica, a nutricionista é essencial, pode mudar, assim, qualidade de vida, crescimento, desenvolvimento, principalmente todo o processo de hospitalização, uso de medicação contínua. Isso tudo pode prejudicar, como não tem
um desenvolvimento mental alterado que faz parte da síndrome, mas uma criança que fica muito tempo hospitalizada, que às vezes pelo próprio acompanhamento não pode tanto na escola, entra um pouquinho mais atrasado. Então tem que ter esse suporte como um todo, né? E só o médico especialista, ele não consegue coordenar isso sozinho. Então a Nutri, às vezes uma fono, se for necessário, o fisioterapeuta, os outros especialistas médicos, todo mundo trabalha em equipe. Porta de entrada, qual é o especialista? Geralmente o pediatra é o primeiro mesmo. que tem contato com a criança amarelinha e ele que tem que ser o que suspeita de uma doença mais complexa que vai levar ao encaminhamento para o especialista. E no né? pré-natal já é possível identificar alguma doença hepática? Pode ser possível pelo ultrassom fetal, por testes genéticos que agora são mais disponíveis, né? Mas pelo menos no momento do nascimento, na maternidade, agora que a gente tem disponível os testes do pezinho, não só aquele básico, mas testes ampliados que identificam doenças metabólicas, eles já estão bem mais disponíveis, né, em maternidades de São Paulo, de cidades maiores, e eles podem identificar essas doenças bem precocemente com bastante benefício. Doutor Gabriel, para ficar bem claro, a gente falou no primeiro bloco, mas para os pais saberem quando é que eles têm que saber se o filho tem uma doença hepática ou se é alguma coisa realmente passageira, está amarelinho ali e vai Ótimo. passar. Porque tem são muitas variações, né? Muitas Como a doutora variações. nos trouxe, pode ser por questão genética, metabólica, infecciosa. Qual é o momento que a gente começa a distinguir? Não, tem uma doença hepática. Tem uma doença, né? Então, pensando no bebê pequenininho, como a doutora Natália falou, um bebê com mais de 2 semanas de vida, se ainda tiver amarelo ou se começar a ficar amarelo, precisa procurar um médico, pediatra de preferência. Se os pais perceberem que as fezes estão mais esbranquiçadas, em qualquer momento também devem procurar um médico. Então, colocaria como as duas questões assim mais importantes para o pai prestar atenção, para os pais, para os cuidadores saberem. Então, uma criança com mais de 2 semanas amarela ou com fezes descoradas. Procurar o pediatra para ver se não pode ser uma doença hepática. E quais são as principais doenças hepáticas? Nessa faixa etária, a principal doença hepática que a gente tem receio é uma doença diferente do Alagille, que a gente chama de atresia de vias biliares. Então, por que é a principal? Porque ela é mais frequente, ela é 1 a cada 10 mil nascidos vivos, então ela é 10 vezes mais frequente que o Alagille, e ela tem uma característica que é só dela. Tem que se realizar uma cirurgia até os 3 meses de vida. Se você não fizer essa cirurgia até os 3 meses de vida, a chance dessa doença evoluir e precisar de um transplante hepático na criança no primeiro ano de vida é muito alta. Então é uma doença que a gente tem que diagnosticar logo. Por isso que eu falo da importância da data. Mais de 2 semanas está amarelo, procura o médico. Já procurar, porque daí já começa a traçar o diagnóstico. Porque, tem uma questão do sol também, não é, doutor? Que o pessoal fala se toma sol, não toma sol, isso O famoso tem a ver? banho de sol, né? O banho de sol, há muito tempo atrás, era usado para tratar o amarelo das crianças. Esse amarelo mais comum que a criança tem. Certo. Hoje, não é mais recomendado para isso, tá? O pediatra continua recomendando banho de sol, mas em horários fora do pico de sol, mas 5 a 10 minutos no máximo, para a questão da vitamina D. Mas não deixe a criança que está amarela no sol, que ela vai desidratar, vai ter outros problemas. Você sabe que não é mais recomendado. Eu e alguns dos que estão no estúdio aqui, que já tem mais de 30 anos, a gente lembra que, sei lá, vamos falar uns 30, 40 anos, as crianças parecem que viravam um tubinho, né? Que o pessoal enrolava. Hoje não tem mais muito isso. Por que antigamente o pessoal enrolava não tinha? E não era, às vezes estava quente, a criança estava lá. Hoje a gente vê menos criança mais à vontade, né? É verdade. Você falou da questão do sol, né? Isso, o certo não é fazer aquilo que eu fazia antigamente, acho que não precisa, né? Eu acho que não precisa. Era muita preocupação. Mas, vocês são novos, mas eu lembro. Assim, e era demais. As crianças ficavam enroladas e era muito pano. O pessoal acho que tinha medo de pegar alguma. Num calor danado, o bichinho... Mas hoje se sabe que a criança tem que ficar à vontade, né? Claro isso, Aliás, crianças é muito interessante, porque eu me lembro de uma reportagem de um acidente e o médico falando que as crianças, por incrível que pareça, elas têm
mais resistência, muitas vezes, do que os adultos, não é? Para algumas questões. Muito interessante. Bom, por que a gente falou da questão genética, né? E vamos falar do transplante de fígado, doutor, porque é importante também. Eu não sei, porque sempre que se fala em transplante, a gente fica pensando, mas tem, não tem? Igual da córnea, por exemplo, o pessoal fala, tem muita córnea para doar. Mas não é todo o problema. Na visão que tem o transplante de córnea, é só uma partezinha. E no caso do fígado, quando é necessário? E vamos falar se tem disponibilidade ou não. Isso. Em criança é bem diferente dos adultos, então é interessante tratar desse tema. A gente transplanta o fígado quando a gente tem parâmetros, geralmente laboratoriais, que a gente sabe que o fígado não está funcionando mais direito. E tem alguns parâmetros clínicos também. Então, uma deles é a presença de ascite, que é água na barriga, às vezes vômitos com sangue, né? Às vezes alterações neurológicas devido ao problema no fígado. Então, quando tem alguma coisa assim acontecendo, a gente tem critérios para saber que o fígado já chegou no seu limite e o tratamento agora é trocar ele, que é o transplante de fígado. Na criança, no adolescente grande, no adulto, o transplante disponível é o transplante cadáver. Então, tem um óbito, tem alguma pessoa em morte encefálica, mas os órgãos estão bons, então essa pessoa, aí a família pode doar os órgãos, né, para outras pessoas, geralmente adultos e adolescentes maiores. Assim. Na criança pequena, menor de 1 ano, até 12 anos, 13 anos, a depender do tamanho da criança, a gente pode fazer o transplante intervivos, que é o quê? Você tira um pedaço do fígado de alguém vivo, que não vai fazer falta para essa pessoa, que vai se regenerar, essa pessoa vai ficar bem, e você vai colocar na criança. E esse fígado pequeno na criança, ele também vai se regenerar e conforme a criança crescer, ele vai aumentando e vai mantendo a sua função. Então isso a gente chama... é o quê? 1/3, 1/4? Depende do tamanho da criança. O fígado é dividido em lobos. Então a gente pode pegar numa criança muito pequena, metade de um lobo, assim. Então, depende do tamanho, a gente faz um cálculo para quantas gramas por quilo da criança de fígado que a gente vai precisar. E com isso, com o advento do transplante intervivos, é muito mais fácil e disponível o transplante hepático pediátrico. E é uma cirurgia, lógico, toda cirurgia é complexa, né? E aí não é uma cirurgia das mais simples, não sei. Não, é uma cirurgia grande. São cirurgiões pediátricos ultra especializados que a realizam e são equipes que só realizam transplantes de fígado. E geralmente essa doação, acho que a doutora também pode nos ajudar, pode ser feita assim, eu acredito que geralmente um parente, um irmãozinho ou não, de repente tem gente que se dispõe também a colaborar, não sei como funciona. No Brasil a gente tem uma fila, né, que é nacional, essa doação, o Gabriel pode me corrigir, mas a doação direta entre parentes não é realizada, a intervivos. doação, o transplante intervivos, o critério é que seja do mesmo tipo sanguíneo A, B ou O. Então, se o parente for A e a criança for A, você pode fazer o transplante. Independente se A positivo ou negativo. Mas não tem aquela coisa de igual o doador universal, não, né? Tem que ser do mesmo tipo, A e B e B. Não, tem que ser compatibilidade sanguínea. É bem interessante. Não, porque na doação do sangue, quando tem o doador universal, o receptor universal. Isso. Não é o caso, tem que ser A. O fígado é um pouco diferente. É um pouco diferente, tem que ser A, se o parente A, B pro B. Tem que ser do mesmo... do mesmo tipo. Se for AB, pode ser AB. Isso. Se for O e o outro O, todos... Entendi. Bom, interessante, porque geralmente, não é, doutora? Acho que o primeiro que se recorre é a um parente, né? Claro. Que é o mais próximo, compatível, né? Em teoria. Porque no Brasil, eu não sei se a gente tem uma cultura de doação, enfim, né? A gente teve aquele momento em que todo mundo era obrigado, vinha no RG, depois a lei alterou, enfim, né? E agora vai mais das campanhas e da conscientização da população, né? Mas eu acho que assim também, as pessoas que a gente já entrevistou aqui, é lógico que não é uma coisa simples, mas quem foca no resultado, não é o tirar um pedaço do meu fígado, mas foca no resultado e colocar em alguém que vai sobreviver, porque eu fiz isso, então ela acaba entendendo a importância da doação. Mas tem também, doutora, por exemplo,
Quais os tipos de transplante de fígado mais... Existem algumas modalidades, dependendo do tipo de doença, como o doutor já explicou também, né? Vai depender do... Quando ele chega no limite, aí é necessário realmente... Porque daí, se não conseguir fazer o transplante, aí realmente é realmente complicado. Não tem uma máquina como dos rins que faz o trabalho, né? Como uma diálise, o transplante já seria a indicação final, né? Que também não é um tratamento simples. Começa uma nova etapa do tratamento, né? Porque o transplante também tem que ser cuidado. Não é um fígado novo. Você também vai precisar do uso de medicações. Então vamos dizer, é um novo problema. Mas para aquela etapa da doença, era a única indicação possível, né? Entendi. E ainda dentro desse campo, os planos de saúde, por exemplo, eles cobrem, e eu queria saber também se o SUS também faz, geralmente é uma doença que o próprio, daí vai depender do plano de saúde, né? Isso. Então, no Brasil, 90% dos transplantes hepáticos são realizados pelo SUS. Tá. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, não obriga os planos de saúde a realizarem transplante hepático. Então, a maioria dos planos não realizam. Alguns planos são cobertos, mas esse tema tem sido judicializado nos últimos anos. Porque eu sei que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia, um dos critérios se é apenas estético, o plano não cobre. Mas se é um problema realmente de saúde, né, apesar que isso tudo está ficando assim cada vez mais, hoje com a tecnologia já se sabe. Tem a questão boa que assim, você tem um histórico do acompanhamento médico da pessoa e aí você, antigamente não se tinha, você passava no médico 10 anos, o médico perguntava, você já teve tal coisa? Não sei. Hoje vai ter um histórico com a tecnologia, né? Mas ao mesmo tempo os planos também cada vez identificam mais se você tem o plano de saúde quer saber, né? Se você já tem problema, se não tem. E aí é toda uma questão de plano para plano, mas como o senhor falou, uma questão que às vezes acaba sendo judicializada, né? Porque realmente o transplante é uma coisa cara. Em relação à vacina, doutor, a gente está falando dos problemas hepáticos gerais infantis, né? E a gente lembra sempre de hepatite C e hepatite B, né? Queria que você passasse um pouquinho por isso e falasse de vacina, e a doutora também. Ótimo. Então, tem duas vacinas disponíveis para hepatite. Tem para hepatite A, que é a hepatite viral mais comum que tem, né? Que é uma vacinação ou 12 ou 15 meses de vida disponível no SUS. Isso é o que? Obrigatório? Eu não tenho filho, então eu fico fazendo as perguntas aí, mas é bom que já esclarece também quem está querendo ter. Seria muito bom tomar. Bom, de 12 a 15 anos? Não é 12 a 15 meses, 12 a 15 uma meses vacina já... no calendário, no Programa Nacional de Imunização. Então a hepatite A já está ali no calendáriozinho. E a hepatite A, B, doutor, não ela tem alguma... são micróbios, não sei, que fica... É um vírus. É um vírus, né? Que é passado por contato, né? Por isso se transmite muito fácil. E é uma hepatite aguda. Eu gosto de falar para os meus alunos que é a hepatite A de aguda. Então, sintoma: vômito, febre, mal-estar, amarelo, né? E a grande maioria dos casos é autolimitado, melhora e não cronifica. Certo. É o que a gente está falando. Mas ela também não é nada muito grave, assim, né? Que o próprio corpo pode eliminar durante, acho que 6 meses, parece que elimina, não é isso? Isso. Mas tem relação se a pessoa não lavou a mão, foi no banheiro, não lavou a mão, tem alguma relação com higienização? São doenças passadas por contato, né? Tá. Então é por isso que é sempre bom estar higienizado. Ela é autolimitada, claro que na medicina tem casos graves, certo, né? Mas na maioria deles é autolimitado. Sim. Certo. E a criancinha também pode ter hepatite A, se não for... Pode ter. E essa vacinada de 11 a 15... De 12 a 15 meses. De 12 a 15 meses. E a hepatite B também tem vacina? Tem vacina. A vacina de hepatite B é dada uma dose na sala de parto, nas primeiras 12 horas de vida. Depois 2, 4 e 6 meses. É uma ótima vacina. No Brasil, a gente tem um diferencial de ter uma cobertura vacinal muito boa e a gente tem poucos casos de hepatite B aqui.
Que bom. Bom, o programa está indo para o final, mas a gente vai passar um pouquinho aqui para a Márcia, que o Felipe voltou. Olha a mágica aí, o Felipe voltou. E você estava nos falando, Márcia, de todo esse acompanhamento. Só para retomar quem nos acompanhou desde o começo, o Felipe está com 1 ano e 8 meses, ele teve o diagnóstico da síndrome de Alagille e aí vocês começaram a acompanhar. Qual é o recado final que você dá para as mães que passam por essa questão ou de síndromes similares e que, pelo que a gente está vendo, você está levando uma vida bem normal, né? Mas quais as orientações gerais que você pode dar para quem passa pelo que você está passando também? Olha, o que eu costumo dizer é o que eu já disse aqui, né? Viva um dia depois do outro. O diagnóstico sempre é um susto, sempre, os primeiros meses são desesperadores, porque não é isso que a gente imagina quando está grávida. Mas assim, o que a gente curte depois vendo dar tudo certo, eu acho que a gente curte mais do que as mães normais. Né? Interessante. Eu fiz um programa aqui muito recente sobre a gravidez e de muitas mulheres que querem engravidar e passaram processos longos. A gente foi assim. A nossa personagem foi, então. Foi. E aí ela falou, quando veio, falou, nossa, é uma alegria, né? Então, a gente passou por tudo. Então, interessante, né? Você podia ter vindo no programa dessa personagem também, porque realmente, ela escreveu até um livro, porque ela falou, eu achava que eu estava sozinha, né? Mas conheci tantas pessoas, aí fui na clínica e comecei. Você participa de outras pessoas? Você quer deixar algum recado, algum e-mail, alguma coisa? Eu queria deixar o meu e-mail. A gente hoje tem um grupo de mães, de quase 50 mães, e é uma rede de apoio que a gente criou e que, assim, é totalmente essencial para a gente passar o dia a dia. Porque, já assim, tá lá, é Márcia Cocotti, @hotmail.com. Cocotti com 2K, tá fácil. K-O-K-O-T, @hotmail.com. E se tiver mais alguma mãe Alagille que queira participar dessa rede junto com a gente, manda um e-mail para mim, que a gente tem esse grupo de WhatsApp, que ele é essencial, assim, são poucas mães. Vocês conversam lá, coisas que você não sabia, assim? Tudo, porque eu vou dar um exemplo que é o que mais sai lá. O Felipe, a síndrome de Alagille tem um problema crônico de coceira. Porque problema no fígado normalmente dá coceira, né? Eu acho que o sangue não é bem filtrado, enfim. E as mães, a gente tem madrugadas que a gente não dorme e a gente conversa nesse grupo. Interessante. E assim, uma dá uma força muito grande para a outra. E uma ajuda a outra, assim, também. Muito. E muitas dúvidas, é muito mais fácil. A gente consegue levar tudo isso de um jeito muito mais fácil. Muito bom, muito bom. Eu acho que o Felipe, eu não sei se ele vai ficar, porque o programa está chegando ao fim, viu, Felipe? Aguenta aí que você mas eu vou passar para a doutora, para a gente encerrar. Doutora Natália Gioia, de Paula, pediatra e gastroenterologista. Vamos tirar a dúvida, essa questão da coceirinha é comum também, só na síndrome ou problemas hepáticos em geral? Em doenças hepáticas em geral, é uma característica, mas no Alagille é bem típico. Entendi. Doutora, qual é o recado final que a gente dá aqui? A senhora, antes de começar o programa, a senhora falou que a gente disse que o fígado ele é responsável por mais de 200 funções, é um órgão muito importante que a gente tem que cuidar. Existem as doenças crônicas que aí vai ter que ter um acompanhamento, mas em geral, o recado final é esse, né? A partir do segunda quinzena, 15 dias, segunda semana, depois de 15 dias, está muito amarelinho, já procurar o médico e fazer o diagnóstico, né? Exatamente. E principalmente para o pediatra, né, que é o primeiro profissional que vai ter contato com essa família, esse grau de suspeitar de doenças até um pouco mais raras, mas que tem uma importância muito grande no diagnóstico feito de forma precoce. Então, tá dado o recado. O programa Em Discussão fica por aqui, até porque o Felipe também ele quer passear, porque ele veio aqui para brincar e a gente já está aqui 1 hora conversando sobre esse assunto, mas eu espero que tenha sido relevante para você falar dessas questões, porque daí você pode identificar e também, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a nossa convidada que deixou o e-mail aí para vocês trocarem ideias. E mandem sempre as suas sugestões, que a gente faz os programas conforme vocês mandam as sugestões aqui para a gente por meio das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo. Vale a pena. Muito bom com a situação.